Bem, bom dia a todos. Esse é o vídeo de divulgação do artigo intitulado, aí em tradução livre, né, Efeito de hidrogenação, largura e tensão em dispositivos de ME-grafeno, né? Hydrogenation with and strain affecting ME-grafeno device, né? Os autores são Alessandro Sampaio Silva, Dene Felipe da Silva Ferreira, Carlos Alberto Brito da Silva Júnior e Jordan Del Nero. O artigo foi publicado na revista Computational Materials Science, né, de fator de impacto 3.3. Bem, o processo de submissão seguiu esse cronograma, né? O paper foi submetido no dia 20 de 1 de 2022, foi revisado no dia 25 de 3 de 2022, aceito em 17 de 4 de 2022, publicado no dia 22 de 4 de 2022. Aqui nós temos um print aqui da tela, da primeira página, né? E aqui o cronograma de acordo com o site da revista. Bem, nesse trabalho nós apresentamos um estudo do comportamento do ME-grafeno, né, que, para quem não sabe, é um alótopo do grafeno, né, que foi apresentado na literatura recentemente. No caso aí foi apresentado em dois papers, né, que foram publicados quase que simultâneos, né, um na Carbo e outro na Nanoscale, né, e obviamente ambos foram batizados com o sistema, né, batizado com nomenclatura diferente. O da Carbo chamou o sistema de C568, né, e o da Nanoscale de ME-grafeno. Em ambos eles obtiveram resultados aí que ficaram quase que restritos nas características geométricas e eletrônicas do sistema. E então, no nosso caso, né, nós seguimos a nomenclatura aí do paper da Nanoscale, né, nós chamamos ME-grafeno para o sistema. E no nosso estudo nós separamos aí 3 fitas de larguras diferentes do ME-grafeno e submetemos à tensão, né, estendendo e comprimindo as fitas, e por sua vez analisamos aí as características eletrônicas, né, e do transporte eletrônico dessas fitas hidrogenadas, tá? Bem, nós partimos aí de uma célula unitária aqui mostrada na figura, né? Minimizamos a energia nas duas direções, A1 e A2, né? Encontramos um mínimo de energia, né, em equilíbrio, e também sobre o efeito, né, do strain, né, compressão e distensão. E esses resultados a gente pode ver aqui previamente nas tabelas, né? É fácil ver que o sistema não é perfeitamente plano, como a gente vê aqui na figura, né? Ele possui uma espessura H, tá? Com todos esses parâmetros colocados na tabela 1 do paper. Bem, todos os cálculos na descrição geométrica inicial da célula unitária foi alcançado a partir da DFT, né, com aproximação GGA, funcional PBE, base SZP, né, através do código CESTA 4.0. Bem, posteriormente nós replicamos o sistema de maneira a fazer fitas, né, hidrogenadas de larguras diferentes, né, produzindo aí um dispositivo com região central, contatos e eletrodos, né. A primeira aqui nós chamamos de ME-GNR1, né, que é a fita de menor largura, tá? Aqui mostrada na configuração de equilíbrio com comprimento de 28,9 angstrom e largura de 6,3 angstrom. Novamente, nós submetemos as fitas ao efeito de tensão, né, com compressão e distensão após replicação. Pegando a fita 1 e replicando aí mais uma vez na direção Y e mantendo as bordas hidrogenadas, nós estudamos a fita 2, o ME-GNR2, né, que agora na configuração de equilíbrio ficou com uma largura de 12,21 angstrom. E a terceira fita, que é oriunda aí da replicação de 3 células unitárias na direção vertical e 5 na horizontal, né, aí a gente formou um dispositivo com comprimento, o mesmo comprimento, né, mas com largura agora de 17,47 angstrom, tá? É importante ressaltar que para as 3 fitas nós otimizamos novamente os sistemas, né, e aplicamos o efeito de strain, né, para podermos estudar, né, a estrutura eletrônica e o transporte eletrônico. Aqui nós temos de forma bem condensada essas informações, né, essa é a figura 1 do paper, né, onde nós temos aí os 3 dispositivos, né, com alguns parâmetros geométricos, tá, e com uma visão tanto frontal e também em perspectiva, né, das fitas, para enfatizar justamente que o sistema não é plano. Bem, nossos resultados primeiramente aqui para a estrutura de banda e a densidade de cargas, né, para as 3 fitas em equilíbrio, né,
E também distendido e comprimido, né? A gente vai ver essa diferença de cores aqui nos gráficos justamente com os valores de equilíbrio em preto, vermelho comprimido e amarelo distendido. Nós observamos aqui para todos os sistemas, né, que as fitas têm um comportamento metálico, né, uma vez que as bandas de valência e condução cortam o nível de Fermi aqui, né, tanto no equilíbrio como também sob efeito de stream. É fácil ver também que o número de bandas aqui e os picos da DOS também, tá? Eles vão crescendo com o aumento da largura das fitas, né? Aqui no caso A seria a fita de menor largura, B o MGNR2 e aqui a de maior largura. Para o dispositivo de menor largura aqui é notável também, né, a presença de cones de Dirac, né, distorcidos, parecido com o que acontece com o outro alótropo muito conhecido da literatura, que é o fagrafeno, que o grupo já fez alguns papers estudando essa estrutura. Nas figuras B e C, que são para as fitas mais largas, nós não observamos, né, esses cones de Dirac. Bem, para as densidades de carga aqui, né, plotadas aqui em verde e amarelo, observamos uma grande localização de cargas, tanto nas ligações carbono-carbono como carbono-hidrogênio, né, o que corrobora aí esse comportamento metálico do sistema. Bem, na figura 3 do paper, nós temos aí as propriedades do transporte eletrônico das nanofitas. Nas figuras 3A, C e E, as curvas de IV, né, para os sistemas, né, MENGR1, 2 e 3, né, respectivamente. Nas figuras B, 3B, D e F, né, seria a condutância diferencial para as três fitas, né, onde cada gráfico aqui nós esboçamos as curvas tanto no equilíbrio como também para os sistemas comprimidos e estendidos. Bem, é fácil ver aqui que para as três fitas os sistemas reagem, né, instantaneamente aqui com o aumento da tensão de uma forma ômica, né, tanto nas fitas em equilíbrio como também submetidas ao stream, né. Aqui na de menor largura a gente vê esse comportamento até mais ou menos 0,1 volt, né, na MEGNR2 aproximadamente 0,15 volts e na de maior largura aqui até aproximadamente 0,3 volts, tá? Bem, analisando as curvas de condutância diferencial, nós observamos pontos de NDR, né, quando comprimimos os três sistemas, né, o 1, 2 e o 3, né, onde para a fita de maior largura aqui, né, essa tendência de NDR é mais evidente aqui para valores de voltagens maiores do que 0,5 volts, né, onde os sistemas em equilíbrio e distendido aqui nem chegam perto, né, de ter um caso de NDR, tá? Bem, a resistência diferencial negativa, né, é uma característica da assinatura de um diodo ressonante túnel, né, o RTD, né, que é observada aqui para as três fitas sob compressão. Bem, já para a configuração de equilíbrio, né, e de extensão nas três fitas, os dispositivos têm uma assinatura de um transistor de efeito campo, FET, né, como a gente vê aqui, olha, um crescimento ômico, depois uma região de, né, saturação, típico, né, de um dispositivo FET. Bem, na figura 4 nós temos a projeção dos orbitais MPSH, né, para as três fitas de largura, né, tanto também para o equilíbrio como para o strain, né. Esses orbitais aí nos fornecem aí um entendimento sobre os níveis, né, ou quais os níveis de energia que contribuem para o transporte, né. Então aqui nas figuras de A a C, nós temos as contribuições dentro da janela de tensão para a fita de menor largura, né, tanto para o equilíbrio como para o strain. É fácil ver aqui, olha, né, que as contribuições estão majoritariamente de ohmo para lumo, né, e com poucas aqui no caso, né, contribuições de lumo para lumo mais 1, né. Nas figuras de 4D a F, né, nós temos os MPSH para a fita MEGNR2, né, onde novamente majoritariamente as contribuições são de ohmo para lumo, né, só que agora com contribuições minoritárias aqui, né, em preto, né, de ohmo para ohmo menos 1. Nas figuras de 4GAI, né, nós temos os MPSH da fita de maior largura. Nesse caso nós temos apenas três estados que participam, né,
no transporte, HOMO, LUMO e HOMO-1, tá? Sendo majoritariamente, nesse caso, de HOMO para HOMO-1. Ok? Bem, em resumo aqui, né, no estudo do efeito de hidrogenação, variação da largura e o strain nas fitas de ME grafeno, né, a fita de maior largura é a mais estável estruturalmente e energeticamente, né, como é colocado na tabela 1 do artigo. A estrutura de banda mostra que as fitas têm um comportamento metálico, sem gap, né, embora o sistema, né, ME grafeno, né, que seria célula unitária ou in-book, seja semicondutor, com gap aproximadamente 0,65 eV, né, como é mostrado nos papers tanto da Nanoscale como da Carbon. As curvas IV, né, e condutância diferencial mostram a transição para semicondutor com aumento da tensão nas 9 configurações, né, onde os sistemas comprimidos, né, nas 3 larguras têm a assinatura de um dispositivo RTD, né, apresenta a NDR, né, e as outras 6 configurações a assinatura de um dispositivo FET, como a gente mostrou na curva de IV e condutância diferencial. Bem, para a viabilização desse artigo, os autores gostariam de agradecer o suporte da Propesp UEPA, né, da qual faço parte, né, a Universidade do Estado do Pará, ao CNPq, projeto de pesquisa do grupo, né, e a Propesp UFPA, também, que viabiliza suporte financeiro aí, para os nossos projetos. Os autores aí declaram que não há nenhum conflito de interesse, né, de qualquer espécie para publicação e divulgação do paper, né? Então agradecemos, né, às instituições, né, e todo o suporte da universidade. Obrigado.